O meio digital é uma realidade de todas as idades e também todas as classes. Estar conectado pode ser essencial para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, mas devemos ter muito cuidado com os tipos de relacionamentos e interações que são feitas. E cuidando maior devemos ter com as nossas crianças, que também estão inseridas neste meio. Para falar sobre esse assunto tão importante, o cuidado com as crianças nas redes sociais, convidamos a psicóloga Natália Vieira e também a advogada Amanda Caputo. Bem-vindas, alegria tê-las aqui. Obrigada, eu agradeço o convite. Bom dia, padre. Bom dia, Letícia. Bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia, pessoal de casa. Satisfação estar aqui. A satisfação é nossa. Sejam sempre bem-vindas. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre os perigos das redes sociais. A gente sabe que tem muita coisa boa também, né, na internet, mas a rede social, principalmente, tem muitos desafios aí para as crianças e mora muito perigo que, infelizmente, algumas vezes os pais não percebem, as próprias crianças não sabem mesmo. Não é isso, Natália? Sim, sim. Acho que hoje o acesso, é até difícil impedir a criança o acesso à internet, porque às vezes ela fica deslocada no meio social dela, né? A criança e o adolescente, que hoje não tem acesso às redes sociais, ele é excluído do meio. Então, acho que a gente precisa saber conversar e lidar melhor em como melhorar essa qualidade no meio da internet para não sofrer tudo que a gente veio vendo, né? A questão da adultização, a questão de outros abusos, né? De bullying. Mas tem como aproveitar, né? E tem os lados bons e os lados ruins de cada coisa que existe na internet. E, Natália, certa vez eu vi uma recomendação 1 hora antes de dormir sem o celular. Então, diz para nós um pouco quais são os principais riscos emocionais e comportamentais para crianças e adolescentes que estão aí nesse uso excessivo de internet, celular, redes sociais, enfim. Então, eu não diria nem só de crianças e adolescentes, mas o excesso do uso geral, né? O nosso cognitivo, ele precisa de descanso, no sentido mais literal mesmo, antes de dormir. Porque uma coisa que a gente pode testar é que para dormir a gente precisa pensar que eu vou dormir, né? A gente coloca a cabeça, não, agora eu vou dormir. Então, a gente precisa estar relaxado. Quando uma criança, ela tem esse uso antes, vai aumentar a irritabilidade, vai aumentar a questão de insônia, vai atrapalhar tanto o desenvolvimento cognitivo quanto também o desenvolvimento, né, corporal. Então, a ideia de ficar algumas horas antes e ter um tempo certo, acho que diário, não diria nem somente antes de dormir. É importante para melhorar a qualidade do humor, né? É uma criança que você vê que está muito irritada, se você tirar o celular dela, né, você vai ter uma criança o dobro da irritabilidade. E a mesma coisa acontece hoje em dia também com adultos. Tem que tomar cuidado, assim, até da idade da criança já está mexendo no celular, né? Porque só vai aumentando essa necessidade que acaba criando para as crianças. Existe uma idade certa para dar o celular já para uma criança, adolescente? Existe alguma pesquisa? Eu acho que existem pesquisas, né, que falam que até os 3 anos não é bom dar, né? Tipo, a criança ter um celular que ela vai permitir acesso. Por mais que hoje o YouTube tenha classificação ali de crianças, dos pais terem um controle, ele ainda consegue ter acesso a muitos conteúdos que tem muito estímulo, muita coisa colorida, então isso vai causar mais estresse. Então é bom ali até os 3 anos não dar. Mas é aquilo, né? Às vezes a necessidade dos pais também, né? De adaptação ali, ou às vezes os pais trabalham em casa, precisa. Então, mas é saber dosar, né? Se organizar para conseguir saber ver o que a criança está assistindo. E Amanda, agora eu queria ver com você também sobre os direitos das crianças, né? Na internet.
A gente fala tanto dessa exposição, mas a gente esquece que muitas vezes, assim, algumas coisas que as crianças fazem e que não deveriam, de repente tem assim, quais os direitos das crianças nesse meio virtual, que cuidados que os pais têm que ter ao deixar a criança acessar uma rede social, um videozinho rápido ali que parece inofensivo. Eu costumo dizer o seguinte, deixar uma criança com o celular sem a supervisão de um pai dentro de um quarto é a mesma coisa que soltar uma criança no meio de uma praça ou no meio de uma rua. Até a gente costuma dizer que é a mesma coisa de deixar uma criança sozinha na Praça da Sé, em São Paulo, porque ela tem acesso a tudo, diversos tipos de público, diversos tipos de conteúdo, então é muito perigoso. A falta de supervisão de uma criança, de um adolescente nas redes, nas mídias, na vida digital é muito, muito, muito complicado. Então veja, hoje nós temos uma forte legislação que abarca essa proteção. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a Constituição Federal, o Código Penal. Só que assim, o que a gente pode se deparar hoje? Hoje nós temos uma legislação incrível, porém, cadê as denúncias? Onde estão os apontamentos? Hoje em dia, nós, os pais, os adultos, até as crianças, elas veem as coisas com muita naturalidade. Ai, que engraçadinho, meu filho tá aqui, quer gravar um vídeo. É normal uma criança postar uma foto. Vamos parar com isso? Essa banalização, essa normalização que a gente está vivendo, está criando um cenário horrível, perigoso. A nossa visão de um conteúdo de uma criança, de uma foto de uma criança, é diferente. A doutora Natália está aqui para não deixar mentir. É diferente de uma pessoa com uma mente um pouco mais promíscua, com uma mente um pouco mais deturpada. Então, às vezes, a gente não vê maldade numa publicação, o pai não vê maldade numa publicação, mas aquela pessoa que já tem uma psicopatia, os predadores virtuais, eles estão ali para interpretar e para deturpar aquele conteúdo. Então, eu costumo dizer, criança não produz conteúdo, criança brinca. Então, o pai e a mãe têm que prestar atenção nessa situação. Ai, mas meu filho quis gravar. Que discernimento uma criança tem para querer fazer uma gravação? Quis gravar, mas não precisa postar, né? Fica pra família, né? Então, assim, pais, cuidado com a exposição das crianças. Uma simples foto inocente pode ter uma mídia avassaladora, um efeito avassalador. Eu estava até vendo, antes de vir para cá, um conteúdo que um influencer, até que essa polêmica toda foi gerada, um assunto muito delicado, mas que tem que ser tratado. E esse influencer estava mostrando a facilidade que tem de um conteúdo infantil inocente virar uma fonte, um encontro de predadores e esse conteúdo ser divulgado de uma forma incorreta, daquela forma que não foi lançado. Foi lançado pelo pai como, que bonitinho, a rotina do meu filho fofinho. E no final aquele conteúdo foi deturpado e virou um conteúdo para adultos perversos. E sem contar o avanço que temos agora da IA. Sim. Deturpa a imagem, tudo, né? E essa questão que a doutora trouxe a respeito de, eles quiseram postar. É uma coisa que eu costumo dizer muito em orientação de pais, é que se seu filho falar, foi porque ele quis, seu filho falar, mamãe, tô com vontade de saltar desse prédio, você vai deixar? Não, né? Então, existem coisas que a criança e o adolescente, eles não são capazes e não têm formação histórica, não têm formação psíquica para poder discernir de certo e errado, o que pode, o que não pode, e cabe ao adulto, cabe o responsável. E tem que tomar muito cuidado com o que posta quando as crianças são pequenas, porque muitas vezes fica na rede, às vezes uma brincadeirinha, depois quando ela vai crescendo, virando adolescente, fica com vergonha, é motivo de bullying, seja na escola, na própria internet também, e tem que pensar muito isso, né, que a criança vai crescer, e será que quando ela for adolescente ela vai gostar? Exatamente. Entrando até um pouquinho pro meu lado pessoal, eu tenho um filho que ele é adolescente, ele tem 15 anos, e hoje os adolescentes, eles não gostam de fotos, eles são muito mais reservados. Se pegar a idade, assim, hoje, entre 14, eles não expõem muito. Então, eles não gostam da exposição que eles olham, nossa, tira essa foto minha, né? Eles não gostam exatamente por isso, porque eles são mais reservados e têm a personalidade. Então, acho que, assim, se a gente, enquanto adulto, se a gente olhar para um ano atrás, da nossa história, nós já mudamos, quem dirá uma criança e um adolescente que está no maior processo de mudança,
né? E a gente tem que tomar cuidado com os pais também que querem monetizar. Os pais que, olha, postei isso aqui do meu filho, deu um engajamento, tô ganhando dinheiro com isso, vou expor mais e mais e mais. Foi revelado um caso recente também de uma mãe que ela estava vendo que estava dando engajamento na filha. Esses casos que agora estão na mídia, que estão vindo com força total, que estão sendo desmascarados por essa polêmica, porque a gente precisou de uma polêmica para olhar com um olhar mais clínico para as nossas crianças e adolescentes. Então, os pais que veem muito essa coisa do engajamento, de vou monetizar, mas você pode corromper um adulto, você pode gerar um adulto problemático, você pode gerar um adulto comprometido. A infância tem que ser sagrada. Até porque esse termo infância, ele é muito recente, ele tem mais ou menos 500 anos. Então, vindo do nosso processo histórico, é muito recente. Então, a gente tem que tutelar essa infância da criança. O dever legal dos pais é dever de vigilância, de proteção, de educação. Então, as consequências também legais são muito grandes. Isso, e agora, legalmente falando, Amanda, pais irresponsáveis podem ser responsabilizados por conteúdos publicados pelos filhos? Padre Pablo, a gente tem duas vertentes nesse assunto. Os crimes praticados pela família, pelos pais contra essas crianças e adolescentes, e os crimes que são praticados, as condutas pelas crianças e pelos adolescentes. Então, veja, a lei tutela os dois, mas os pais, eles são legalmente responsáveis por tudo que os filhos fizerem. Então, qualquer ato lesivo, seja ele numa esfera criminal, quando acontece um crime, o bullying, quando a criança pratica o bullying contra o outro coleguinha, ou se a criança ela joga uma pedra numa janela e causa aquele dano material ao outro, o pai responde sem sombra de dúvidas, tá certo? A omissão também ela é punida. Então, aquele pai omisso, que ele se ausenta ali na educação, que ele se ausenta nas práticas punitivas, que a gente não vê mais, os pais estão permissivos. Vou te colocar de castigo, hein? Nada acontece. Vou fazer tal coisa, nada acontece. Pai, eu posso? Pode. Então, assim, essa permissividade demais, essa omissão, também ela é punida. Então, e também os crimes em virtude da criança e do adolescente são também tutelados. A família perde a guarda, o filho é afastado do lar, pode acontecer prisões, indenizações em dinheiro. Então, é bem vasta essa proteção. Mas, como eu disse para vocês, tem que ter a denúncia e a vigilância. E como fazer essa denúncia? De repente, alguém que está, os nossos telespectadores estão acompanhando, viu uma coisa que assim, não está legal. Como pode fazer essa denúncia numa postagem que você vê na internet? Gente, a primeira coisa, a facilidade que nós temos de ver uma publicação que a gente não achou legal, ou que a gente achou abusiva, ou então que está ali interferindo no menor, vexatória, porque agora está na moda, né? A gente rir de criancinha engraçadinha que faz uma coisinha errada, isso é vexatório, isso é terrível. Isso vai contra a dignidade da pessoa humana. Pega ali, clica lá, denunciar, na própria mídia. Ah, não, eu quero ir mais longe. Tem o canal Disque 100. Você disca o 100 no seu celular, no seu telefone e faz uma denúncia anônima. Tem também o Conselho Tutelar, que ele atua efetivamente. Então, ele tem esse poder de afastar a criança do lar, de proteger a criança e o adolescente efetivamente. Tem as delegacias de polícia, que são amplamente conhecidas, e até o Ministério Público, que cuida dessas crianças. Então, a gente tem várias formas de denúncia, mas como eu disse desde o começo, precisamos parar de normalizar e começar a denunciar. Você pode salvar uma vida dessa forma. Claro. Sem dúvida. Natália, Amanda, muito obrigado pela participação. Foi excelente. Pouco a pouco a gente quer formar uma sociedade, um ambiente mais agradável, fraterno para todos, não é mesmo? Obrigado e Deus abençoe o trabalho de vocês. Amém. Obrigada pela companhia. A gente poderia até ficar falando mais, né? Porque é um assunto que a gente tem sempre que lembrar desse cuidado que os pais, principalmente, precisam ter no ambiente digital das crianças. Sejam sempre bem-vindas. Muito obrigada.